que é o futuro de cada um de vocês. Ah, mas por que você... Vamos lá. Não, peraí. Eu tenho que fazer isso. Porque amanhã eles vão continuar no boteco. E você não. E você vai sair e falar assim, pô, eu realizei o que eu sempre quis na minha vida. Eu persisti no meu sonho. Minha filha, ela escreve, né? Ela chegou para mim 2 anos atrás e falou, pai, eu estou escrevendo. Falei, deixa eu ver. Muito bem. Eu desenho, ela escreve. E aí eu falei, ó, vamos ajustar aqui. O sonho dela é ser enfermeira. Eu falei, beleza. Nesse ramo de arte, você não vai ganhar sempre. Então você tem que ter uma segunda opção, uma segunda profissão. Eu falei, olha, então eu vou te ajustar para que você seja uma roteirista. Você vai realizar seu sonho de ser enfermeiro, o que quer que seja. Mas nos momentos vagos, você vai ter uma outra opção de vida, uma outra profissão. Entendeu? Então é assim. Não é fácil. Não é fácil. Mas é gostoso demais. E se a gente for ilustrar, só finalizando aqui para a gente daí começar, nós temos vários cases de sucesso hoje na escola. Vou citar 2. Um, que é um aluno com a idade da maioria aqui, tá? Ele começou conosco, ele tinha 12 anos. O sonho dele era ter um computador, tá? De família pobre, a mãe solteira, enfim, trabalhava em 2 empregos, mas bancou o curso para ele aqui. E o sonho dele era ter um computador. A gente conseguiu uma vaga para ele através do sistema CIEE, né? Legal. Conseguimos uma vaga para ele. Ele trabalhou lá em torno de 1 ano e 8 meses, acho que não chegou a completar 2 anos por conta da idade, daí o contrato encerrou. Mas ele conseguiu comprar o computador dele nesse período. E hoje até mandou mensagens para mim. O curso ajudou ele? Com certeza, porque ele não foi para um chão de fábrica. Ele já foi trabalhar junto com a área de marketing. Um chão de fábrica, não estou menosprezando o chão de fábrica, né? Mas vocês têm capacidade de trabalhar em outra área que não é o chão de fábrica, né? O chão de fábrica que eu digo é um empacotador de supermercado, o cara que vai varrer digamos assim, o chão lá da Mascarello. Vocês não têm... Tudo bem, todo emprego é digno, né? Mas vocês não precisam às vezes passar por isso, porque vocês têm capacidade demais e estão estudando para isso. E um outro case é um rapaz que ele passou várias dificuldades durante a pandemia. Desiste do curso, não desiste. A gente fez algumas coisas para ele. E ele trabalhava na área administrativa de uma empresa, saiu, daí ele foi demitido. Ele ficou como Uber, o período da pandemia. E aí ele veio querendo cancelar. Eu falei, cara, mas quando você entrou no curso, o teu sonho era esse. O teu sonho era trabalhar com arte, ter a tua vida independente a partir disso. Aí isso acho que pegou um pouquinho nele, ele manteve. Hoje ele tem a agência dele, ele trabalha com artes. Tudo bem, ele trabalha com mídias sociais, mas ele tem a agência dele. Então, assim, são cases que eu posso citar outros. Eu tenho meu filho, muita gente conhece também, sabe do que ele tem ali já. Mas daí muita gente, quando eu falo sobre ele, muita gente fala assim, não, mas ele é teu filho, ele tem a escola aqui. Tá. Cara, eu, sinceramente, a única coisa que eu faço com o meu filho é cobrá-lo e botar ele contra a parede e fazer ele trabalhar. Mas eu nunca dei nada para ele assim, filho, toma aqui, né, você é o filhinho do papai, não. É sempre na base da pancada com ele, gente. Eu trato muitas vezes vocês com mais carinho, digamos assim, né? Não carinho, mas às vezes a gente deixa de falar algo a vocês, quando vocês vêm até nós, às vezes conversar, que com meu filho eu não aliso. Eu falo mesmo porque ele é meu filho, né? Então, que nem ele tinha que ir lá gravar hoje o Jim Roll. De manhã ele acordou, não sei o que, eu tenho que chegar lá às 10. Falei, chegar às 10, caramba, você tem que estar lá às 9 porque o evento começa às 10. Então, assim, se é algum outro aluno, a gente fala, não, né? Você dá aquele joguinho de cintura. O meu filho não, é na pancada mesmo, na porrada. Por quê? Se eu não der porrada nele hoje, a vida vai dar amanhã. Então, se vocês não levar quando vocês veem uma pancada do pai de vocês, da mãe, falando, vamos. Gente, pancada da mãe e do pai não dói, a da vida dói mais. Então, aproveitem o tempo que vocês têm. E na vida, ela não vai te dar a mão para você levantar. Tá. Ela dá porrada, ela manda o tapa. Eles vão sempre estar ali e vão te ajudar.
entendeu? Então esse é a grande sacada em si. Né? É mãe e pai, mas, poxa vida, minha filha, mas é só... Falei, não, eu deixei ela seguir a vida dela. Aí ela que veio e falou, pai, eu estou escrevendo. Né? Estou desenhando, estou fazendo a coloração de uma história infantil. O microfone está ok? Aqui acho que está... Essa falação toda, né? Pode continuar. Na hora, né? Aí ela chegou para me visitar, entrou no estúdio assim, ela catou as folhas assim, falou assim, é a minha história. Falei, Ela, nossa, pai, que lindo. Já ganhei um ano, né? Aí alguém falou, mas é a sua filha? Eu falei, não. Na verdade é o seguinte, eu tinha parado de desenhar infantil, eu voltei a desenhar infantil, comecei a desenhar realista. Aí eu voltei a desenhar infantil. Quer dizer, a prática constante. Eu comecei então você vai evoluindo. Hoje eu estou desenhando tão bom quanto eu desenhava há 10 anos atrás. Foi na época que eu parei o infantil para começar o realista. Né? Então, no caso, eu deixei a minha filha seguir a vida dela. Ela veio falar para mim, olha, eu tô escrevendo. E ela escreve muito bem. Ela viaja na batatinha mais do que eu, entendeu? Os roteiros dela são, assim, fantásticos. Não tem problema, gente. Tira isso aí depois nos cortes. Mas vamos lá. Já tá, sem vocês saberem, já estava gravando tudo que a gente estava falando aqui, tá? Já estava gravando. Quanto a alguma conversa de vocês, alguma pergunta que vocês tiverem para fazer no âmbito da conversa nossa aqui, podem fazer, tá? Não tem problema. A gente está abrindo esse podcast justamente com vocês aqui, com plateia, primeiro que a gente está fazendo, mas podem fazer perguntas, tá? Como a gente está gravando tudo, a gente não está transmitindo ao vivo, está sendo gravado, então vocês podem fazer as perguntas, a gente edita depois, ou vocês mesmos vão editar, né? Mas podem fazer perguntas, até é legal, né, que tenha pergunta e tal, para a gente às vezes não ficar só no monólogo aqui, né? Mas vocês estão aqui. Exatamente. É um podcast com plateia. E eu vou falar isso no vídeo justamente para ficar... É uma plateia cast. Uma plateia cast. Bom, 1, 2, 3. Bom dia, pessoal. Estamos aqui transmitindo novamente do nosso EpicCast. E hoje com a presença do nosso ilustre Carlos Bach. Carlos Bacur. Bacur. Tá tudo por aí. Até daqui 2025 eu vou lembrar. Carlos Bacur, para quem não conhece, eu vou dar só um pouquinho aí da descrição dele, mas um cartunista de mão cheia. O cara, ele escreve, é escritor também de cartoons, ele projeta super-heróis, né? Ele já vem aí de uma pegada bem antiga desenhando. Tá com um projeto grandioso agora aqui no nosso oeste paranaense, né, aqui em Cascavel, junto com o pessoal da Fundetec, né, que é os... Pode falar? Acho que pode falar, porque a gente abriu dentro do lá do Tecnovação, né? Público, né? Então aí nós vamos ter um projeto de super-heróis do agro, né? Vamos colocar assim então, né, para deixar meio nebulosa a coisa, deixar o pessoal ficar curioso. Então vai ter um projeto onde vai ter personagens super-heróis do agronegócio. E aí, presença ilustre do nosso Carlos, o sobrenome é difícil. Pode deixar Carlos mesmo, o resto é comigo. E, galera, estamos aqui então com a presença dele. E, primeiramente, eu quero só agradecer a Geek World, né, que nos patrocina aí com algumas decorações do nosso ambiente. Geek World, do nosso amigo Fernando, tá ali. Quem quiser comprar alguns brinquedos, alguns funcos, alguns escudos, essa área né, dos personagens, a loja dele é especialista nisso, então fica aqui pertinho da escola, ali pertinho do colégio Eleodoro, fica facinho de localizar. Mas vamos iniciar a nossa conversa. Hoje nosso podcast é diferente. Nós estamos com plateia, né, Carlos? Uma plateia dos nossos alunos da Sala 1, que iniciaram o curso agora de edição de vídeo, né? Terminaram a parte de arte digital e estão começando a parte de vídeo mesmo.
E aí a gente resolveu, com a tua presença ilustre aqui, que veio de São Paulo, específico para o evento Gym Rule, né? Que está acontecendo hoje e amanhã. É hoje amanhã. Resolvemos convidá-los para fazer parte aí da nossa plateia. Então hoje nós temos um podcast com Plateia Cast. A Plateia Cast. Com a Plateia Cast. Mas muito bom dia, Carlos. Seja bem-vindo novamente. Bom dia, muito obrigado. Obrigado a vocês que estão aqui, a todos, né? É a terceira vez que eu estou em Cascavel. Primeiro viemos aqui para Show Rural. Show Rural, né? Foi a primeira. Para a montagem desse projeto, porque nós temos heróis que voam por cidades, mas e o campo? Nós temos uma cultura e a gente precisa valorizar isso, né? Quando vieram, nos solicitaram, quando a gente veio com a exposição dos super-heróis do Brasil, né? Então as pessoas perguntavam, eu falei, olha, na verdade nós não queremos trazer os heróis da cidade para o campo. Nós queremos fazer com que o campo crie seus heróis para, né? E aí envolve até lá o Visconde de Sabugosa, aqueles personagens antigos, lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem um pouquinho de conotação com isso? Mais ou menos sim. Mais ou menos. Tem influência? Tem influência. Né? E o material que eu criei, né, que eu e o pessoal da exposição nós criamos para o agro, ele envolve mais Transformers, entendeu? Tudo detalhado. Detalhe, e me perguntaram o seguinte, como é que você tem ideias? Como é que esse seu processo criativo? O processo criativo, ele envolve uma coisa só. Ouvir, olhar, prestar atenção em tudo. Em tudo. Pois é, ontem a gente conversava sobre isso, né? Tu falou assim, como é que é? A pessoa tem que tomar um alucinógeno, tem que tomar um remédio, alguma coisa assim para pensar, para ter criatividade? Não, né? Não tem. Não. Criatividade é conversa, né? Você vai captando informações do que tem à sua volta. Sim, você absorve ao seu redor. Eu tenho personagens meus que foram inspirados dos amigos meus que estudaram comigo. Né? Então você olha e fala, cara, aquilo ali dá um personagem. Eu sou um personagem. Porque todo mundo fala, cara, você saiu de dentro de uma história em quadrinho. Né? Então, por quê? Se for ver, um dos maiores personagens, o Homem-Aranha, saiu da ideia lá do fugiu agora a memória o nome do criador, né? Do Stan Lee. E ele falou que criou assim, né? Ele queria criar um personagem que fosse uma pessoa vindo do subúrbio, vindo pobre, que tivesse esse tipo de coisa. E assim, a criatividade dele veio realmente da rua, né? De uma vivência. Ele até uma vez eu vi uma entrevista dele falando que foi da vivência dele, de algumas coisas que ele via, e ele trouxe para o Homem-Aranha, né? Sim, e foi um sucesso. E a gente tem que observar tudo, prestar atenção em tudo. Mesmo em relação eu estava contando ontem sobre como é que veio esses robôs foi numa conversa informal, né? E, por exemplo, um personagem que poucos conhecem é o Agar, o Horrível. Ele é um viking, assim. E o cara é um desenhista, chegou aos 50 anos, não conseguia chegar em nada. E aí ele tinha uma filhinha. E aí ele brincava com ela, e aí um dia ela falou assim, o Agar, o Horrível. Ele chegou todo descabelado, tudo. Pronto. Saiu o personagem. Saiu o personagem. Entendeu? Eu falo que nem... Eu não busco personagens, nomes... Pô, meus nomes é Tribunal. Pô, gente, Tribunal. Uma equipe de justiceiros chamada Tribunal. É tão difícil, né? Porque de manhã cedo você abre o jornal, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho. Tá na mão. Aí são 5 componentes. Juiz, júri, defensor, carrasco, pássaro da noite. Porque o pássaro da noite, ele já foge do padrão. Mas tem aquele investigador, o cara. O investigador, ele vai para cima e para baixo, ele presta atenção em tudo. Então, ele corre para isso. Aí, em 2019, mas você podia tirar um deles e colocar uma mulher. Eu falei, puxa vida. Desafio. Não, aí é, assim, menosprezar a minha
capacidade criativa. Aí eu fui, sentei, rabiscunhei tudo certinho, cheguei e mostrei, tá aqui. Não, mas pô, podia ser defensora, podia ser juiz. Eu falei, pô, é feio, né? Pergunta básica. O que o tribunal busca? Justiça. A justiça não é porque eu criei, não, mas é a mais linda heroína assim, dos quadrinhos, porque ela não precisa ter as roupas da Mulher Maravilha, é tudo um colão, meu, é legal. E eu tive um problema com o pessoal, porque, poxa, ela pode ser morena, pode ser loira, eu fiz ela ruiva. Eu sou do contra. Né? Então, ó, veja só, o tribunal busca a justiça. Então, nada mais justo do que a justiça ser a personagem. Então, são coisas tão simples assim, que de repente você está batendo e você não acha. E hoje está um pouco complicado, né, Carlos? Porque tudo que se vai fazer tem que ter essa questão de inclusão, essa questão Sim. racial. Você tem que tomar um cuidado exacerbado, que às vezes até perde a graça da animação, né? Porque eu preciso colocar... E eu digo, meu pensamento, né? O pensamento do Luciano. Eu digo que quando eu preciso colocar alguém por cota racial, eu já estou sendo racista colocando essa pessoa por cota racial. Sim. Porque eu estou dizendo para ela, eu estou afirmando e provando para ela que ela é inferior a mim, porque ela vai conseguir aquela vaga porque eu estou... que ela não tem capacidade, porque eu sou superior e eu vou te dar essa vaga porque você é inferior a mim. Eu acho que essa questão da inclusão racial, a questão de cotas, principalmente nas faculdades também, né? Eu penso dessa maneira, porque eu acho muito injusto, e eu vi isso, eu vivenciei isso. Eu entrei como 10º colocado na minha faculdade, tinham 40 vagas, e daí tinha mais, acho que 20 vagas separadas para cotas raciais. Eu entrei como 10º, ok. Mas teve alunos que ficaram lá na 41ª, 42ª vaga, que perderam para cotistas que tiraram menos pontos que eles. Aí vem aquela situação, né? A pessoa fala, mas você viu, se não tivesse a cota ele não tinha entrado. Não, se ele tivesse estudado ele tinha entrado. Porque eu tive um colega meu que ele entrou como 11º e ele era negro. Ele entrou como 11º. Eu entrei como 10º. Teve pessoas como 2º colocado também, tinha se declarado como pardo lá na época, mas entrou como 2º colocado por pontos. Ou seja, por mérito, não por uma questão cotidiana. E a gente vê isso entrando no mundo dos quadrinhos, a gente vê a Marvel indo por esse caminho, a DC entrando nesse caminho. Qual que é a tua opinião sobre isso hoje, Carlos? Olha, veja só, nosso país é um país tipo nossa mão. Miscigenado, né? Tem várias raças. São 5 dedos e forma a mão. Então, o nosso país é miscigenado, é misturado. Pô, gente, a mãe do meu pai, ela era negra, né? Pô, eu tenho mistura de índio, eu tenho mistura de negro, eu tenho mistura de alemão, que minha avó alemã não, italiana, que minha avó é italiana, do meu pai é inglês. O meu pai falava, minha avó ela foi caçada a cachorro no mato. Falava, a minha avó é bugre. Ela é da divisa aqui do Rio Grande do Sul com o Uruguai, que é o chamado bugre. Né? Ela era cor de cuia, assim. Meu pai era moreno também. E a minha avó era cor de cuia, ela era índia. E até meu pai brincava, tua avó foi caçada aí, a laço no meio do mato, teu avô catou. A mãe do meu avô era também. Bugre. É laço. Você entendeu? Então a gente tem que tentar entender isso e respeitar. Não adianta, não existe 100%. Tá? Não existe. Nós somos uma miscigenação. Eu tenho uma heroína que eu criei dentro do meu aplicativo Fantastic Force. Tem o Mano Man, que é o Trovão. Tá? Vamos a criação do personagem. Trabalhava numa empresa, tinha um amigo meu. Legal. E aí, ele vinha de bicicletinha todo dia. Eu, gente boa pra caramba. Eu zoava ele. E aí eu falei, cara, você dá um personagem. Mas dá um personagem de história em quadrinho. Ele, tá brincando. Beleza, cheguei em casa, desenhei, trouxe pra ele. Eu tive problema.
tá? Por quê? Eu peguei o martelo do Thor, botei na mão dele, trovão, entendeu? Então, eu mando um porque ele fala, aí mano, eu falei, puta, cara, mano, não fica legal pra caramba. Né? E aí eu criei uma nova heroína que é a Zana. Ela mistura tudo, assim, sem me aprofundar dentro, né? Então ela é a rainha das águas. Por sinal, ficou legal pra caramba, né? Entendeu? Eu peguei Yara, né? Eu peguei os caboclinhos, que são o pessoal. Cara, ficou linda pra caramba. Então a gente precisa forçar alguma coisa? Não. Né? Não precisamos. Usa Eu acho que é só usar a criatividade, é natural, né? E a gente tem que respeitar todo mundo. Tira a pele, é tudo a mesma coisa. É, porque a gente vê, ó, eu falo porque a gente vê hoje né, o pessoal querendo mudar lá a história da Branca de Neve. Cara, eu me criei com Branca de Neve sendo Branca de Neve, porque senão o nome dela seria Preta de Neve. Não sei se eu posso falar preta, mas enfim. E agora querem colocar uma nova remasterização do personagem, sendo uma personagem negra, que me parece que até a Disney estava querendo colocar alguma coisa até que ela fosse transexual, alguma coisa assim, já para envolver também a questão LGBT. E os anões, agora você não pode mais falar que é um anão, né? Você tem que dizer que é um homem desprovido de altura. Ou uma mulher desprovida de altura não pode mais ser um anão. Essa mudança, ela vem promovendo até uma tragédia em nós, adultos, que crescemos com essas histórias, mas acho que também afetando as crianças que, de certa forma, vão perder essa... Né, quem que é a Branca de Neve, quem que é o fulano, que são personagens... vamos lá, Pato Donald. Pato Donald. Vamos deixar o Pato Donald preto. Eu sei que pato é preto. Pato, geralmente ele é cinza, preto, mas fizeram um Pato Donald branco. A Disney fez na época. E eu costumo brincar muitas vezes que a própria Disney é o causador das maiores separações que existem hoje. Porque o Walt Disney, ele criou que existe o príncipe e a princesa e que eles vivem felizes para sempre. Sim. Mas esse é o mundo, digamos assim, dos sonhos. Né? É o mundo dos sonhos. Então, a realidade mostra-se diferente. Mas por que não sonhar, né? Eu acho que eles estão querendo privar a gente de sonhar, né? Sim, como eu estava falando para vocês, a gente tem um sonho, a gente tem que realizar nossos sonhos. Não tem coisa melhor na vida do que você chegar e falar assim, geralmente eu não falo que meus desenhos ficam bons. Tem um camarada meu, o Daniel Vardi, que é o cara o responsável pela exposição, ele fala assim, pô, cara, você desenha pra caramba. Por quê? Eu me policio para não achar que eu sou bom. Porque na hora que eu achar que eu sou bom, pode esquecer. Eu não servo para mais nada. Eu posso ir, não menosprezando, catar latinha, vender bala no farol, porque eu não vou contribuir com nada na sociedade. Tá? Um dos grandes artistas, as obras dele, tem uma obra inacabada, que é a Mona Lisa. Você entendeu? Então a gente está em constância, assim, sempre a gente vai evoluindo, sempre a gente vai melhorando. E eu acho que isso eu já até falei para os alunos, viu? Em algumas situações, eu falei, gente, por mais que você ache que o teu trabalho ficou feio, e seria mais ou menos nesse sentido, faça a publicação do trabalho, né? Sim. Publique, deixe que os outros coloquem o olho e façam as críticas. E aí, né, absorva essas críticas, o que for bom você abstrai, o que for ruim você tira fora e vê o que você pode melhorar para deixar melhor ainda, né? O grande lance é você ter uma autocrítica, certo? Mas você não pode ser muito mais autocrítica para que você desmereça aquilo que você faça. Que muita gente não consegue nem fazer aquilo. Entendeu? E você não pode se achar que é melhor. Eu falo que eu não sou melhor que ninguém, e ninguém é melhor que eu. Porque o que eu faço, o estilo que eu faço, ninguém faz. Pode tentar copiar, mas não faz. Não vai ficar igual aos meus desenhos. Entendeu? Então a gente tem que ter essa constância. A gente tem que deixar as pessoas avaliarem. Né? Para ficar bom. Como eu falei em relação ao desenho que minha filha falou, nossa, pai, que lindo. Eu falei, estou voltando à boa forma. Né? Então você tem que deixar as pessoas avaliarem seu material. Estilo de traço, vamos lá. Tem uma outra coisa que é muito importante vocês entenderem. Mão, 5 dedos. Todos são iguais? Não. Não são iguais.
E os 5 dedos formam uma mão. Assim é a arte, assim é a cultura. Beleza? Música, dança, desenho, todos eles formam uma mão, que é a cultura. Mesma coisa em relação a estilo de traço. Cada um tem um estilo de desenho próprio, é sua assinatura, né? É seu estilo, é seu jeito de ver as coisas e transmitir no papel. Tem gente que pode gostar, é a mesma coisa que super-heróis. Tem gente que gosta do Batman, outros gostam do Superman. Certo? Tem gente que vai gostar do seu estilo, tem gente que vai gostar do estilo de outra pessoa. Não é porque fulano não gosta do seu estilo que você vai deixar e vai começar a copiar estilos dos outros. Não, cada um tem um jeito de transmitir isso para o papel. Um exemplo disso que sábado e domingo passado eu estive na Liberdade num evento. Meu amigo veio do Acre para o evento. E os banners dele, a companhia aérea fez o favor de deixar no Rio Branco. Putz. Ele passou o sábado todo ali, né, sentadinho. Pô, o que eu faço? Falei, ó, imprime, vai numa papelaria, imprime aí, bota aí. Beleza. E aí, parede branca, eu levei o meu Jeca Tatu. O Jeca Tatu. Né? Tava lá bonitão. E aí, fui embora pra casa, pensando, pô, caramba. Fui lá no meu estúdio, peguei um papel de adesivo, joguei em cima da mesa, peguei a revista em quadrinho dele, do personagem dele, botei do lado, sentei e comecei a riscar no sulfite A4. E vai. Falei, quer saber? Não, tô perdendo tempo. Amassei o bicho, joguei do lado e fui lá, abri o papel na mesa e comecei a desenhar. Comecei às 8, terminei, era meia-noite, né? Ficou com 1,80 m de altura. Não, eu falei para ele, não deu para caprichar mais em sombreamento, porque o tempo não dava. E aí eu cheguei lá, abri, enrolei o meu, guardei o meu, porque eu não ia levar o outro porta-banner. Tirei meu porta-banner, coloquei e abri. Beleza. Aí no meio do evento, um rapaz falou, pô, cara, foi você que fez, né? Eu falei, o quê? É, o Guardião Soturno. Eu falei, por quê? Cara, é a sua cara. Conheceu o É seu desenho. estilo, é seu traço. Então ali é a sua assinatura. Então a gente, eu poderia desenhar melhor. Beleza, você pode desenhar melhor. Mas você cria uma assinatura. Né? E eu vi isso, até eu acompanho o Edinho Maga, que é um dos, eu considero hoje no Brasil, um dos, em termos de modelar, o cara é muito bom. Ele que fez o nosso Hulk, ele mora em Fortaleza hoje, e ele é fã do Stallone. Ele entregou um busto do Stallone para o próprio Stallone, e eu acompanhei lá na época, né, a entrega, vi as postagens dele, e daí ele foi convidado a fazer o Schwarzenegger. Daí ficou o Schwarzenegger com o lábio mais parecido com o Stallone possível, porque ele é fã do Stallone, então ele desenhou o Schwarzenegger, mas o traço da boca ficou do Stallone, aquele jeitão do Stallone, meio que o beijo torto, né? E nos comentários teve vários assim, cara, você é o que conseguiu transformar o Stallone, o Schwarzenegger em Stallone, por conta dessa característica da boca, né? E eu acho que por ele fazer muito o personagem de Stallone, ele fez vários personagens em maquete, eu achei bem engraçado. E essa questão do traço, né? Eu acho que é igual uma escrita. Por que hoje existe quando você tem lá, como é que fala? A cartografia, né? Para você ver de quem que é a letra, né? Então cada um tem a sua assinatura na forma do traço, né? É como se fosse uma digital. É uma digital. É como se fosse uma digital. É muito legal isso. E os teus desenhos, eu vi no Tec Inovação alguns, acompanho um pouco na rede social. Embora eu tenha conhecido somente o Carlos no Tec Inovação, né, dali para cá que a gente foi conhecer quem que era o Carlos. Mas aqui a gente tem vários projetinhos de Carlos, viu? Posso dizer para você que aqui na escola a gente tem alguns projetos de Carlos. Isso é legal. Tá. É que nem nós falamos ontem, né? Trazer essa questão para os jovens, né? Para a população mais nova, né? Sim, sim. E isso é legal, sabe? Conheço pessoas que acham que não entendem muito sobre estilo de arte. Uma coisa é você ser um copiador, um copista.
outro é você ser um criador, né? Então a gente cria super-heróis brasileiros porque, cara, você não vai ver o Superman voando, Sob uma plantação de milho. entendeu? Muito menos como, pô, imagina o Homem-Aranha no quê? Aqui nós temos Torre Gêmeas. Você sabia que nós temos Torre Gêmeas aqui? Sim, mas só ele vai ficar só rodando ali nas Torres Gêmeas. Exatamente. Entendeu? Né? Então, a gente precisa adaptar isso. A gente precisa criar qual é a melhor opção, né, para criar o grande vilão. E eu sou a parte infantil da exposição para criar os personagens do agro, né? Entrei em contato com o Rafael, que é da Fundatec. Rafael, é o seguinte, quais os principais vilões que tem o agro? Da soja é a cigarrinha e o besouro. Só que eu tinha criado um personagem. No fundo de casa tem um pezinho de couve. Eu cheguei lá, tava cheio de pulgão. Falei, cacete, fui lá, catei o meu borrifador. Pss, 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 vou eliminar você. Pss. E aí eu falei, toma. Tá aí um personagem. O Rei Pulgão. Tá. Ele é o cara que quer dominar tudo. O Bambambam, o Darth Vader do agro. E aí ele quer dominar tudo. E aí, como eu ia inserir? O besouro, ele é um tenente do Rei Pulgão. Né? A cigarrinha também. Então, e aí você vai absorvendo. Tá? Porque o pulgão não faz parte da soja. Mas ele é uma praga. Né? Então a gente vai absorvendo e a gente vai criando esse composto. Né? Eu sou o cara que, dentro dos quadrinhos, sou o único cara que, assim, literalmente tem uma equipe de super-heróis infantil brasileiro, que é o Fantastic Force. Mas por que Fantastic Force se é brasileiro? O que é mais legal? Força Fantástica ou Fantastic Force? Aí que tá, né? A questão de americanizar as palavras. Só que a gente tem que entender que eu estou fazendo isso para crianças. Certo? E um ataque... vou te dar uma dica, não sei se você já pensou nisso. Um ataque que pode ter dos vilões é o ataque da ferrugem. Porque no soja tem a ferrugem asiática, né? Ferrugem asiática, né? Que mata o pé da soja. É um ataque da ferrugem. Eu vou anotar, já anotei no meu cérebro. Vocês entendem? Por que Fantastic Force? Porque hoje em dia o inglês, ele é acho que é a língua oficial. O inglês é a que mais se falam, né? É a que mais fala. E hoje para as crianças, eu tenho um pequenininho de 7 anos hoje, meu pequeno Vini, né? E a gente assistia muito Netflix, tudo desenho. Então um dia eu me deparei com uma animação mexicana. Eu falei, o que a gente tem? A gente não tem nada. Tem Maurício de Souza. Mas nada assim de super-heróis brasileiros. Mônica. Né? E é legal, porque se você for ver, agora você falou, né, do mexicano. O México ele tem uma cultura muito forte, que para eles os super-heróis são aqueles lutadores mascarados, né? Sim. E é forte isso na cultura deles, que eles têm boneco, veste as máscaras. É difícil você conhecer um mexicano que não fala dos lutadores de luta livre lá mascarados, né? Embora nos Estados Unidos também tem essa questão da luta livre e tal, que é tudo uma encenação, né? Mas é muito legal. Mas no México a gente vê isso como um personagem, realmente. Eles têm aqueles personagens como se fosse um super-herói. E seguindo, que nem eu sou diretor de produção da exposição de super-heróis. Então eu precisava inserir isso dentro do universo, né? Tony Fernandes, que é o criador do Fantastic Man, que é a primeira revista de super-herói brasileiro que eu peguei na mão, foi justamente em 1982, meados de 82, aqui em Cascavel, que eu peguei numa banca. Então eu virei fã desse cara. No dia que eu dei de cara, ele falou assim, Bacô, tô indo aí para levar a revista para você. Tá bom. Chegou lá, cara, eu não sou tiete de ninguém, eu sou bom. Então eu tenho que ser tiete de mim. É brincadeira. Né? Então... Aí o cara criador do Fantastic Man. E eu sou fã desses caras. Né? Porque se eu comecei a desenhar, foi por influência deles. Se eu faço super-heróis brasileiros, é por influência deles.
Então a gente tem que valorizar. São os pais e mães dos heróis brasileiros. E aí eu peguei, né? Falei, peraí, Tony, vou criar uma equipe de super-heróis infantil. É isso, Fantastic Force, porque é americanizar. Porque a criançada fala mais, a aceitação é muito maior. Uhum. Ah, você... Não, eu posso colocar a Força Fantástica, tudo bem, mas fica muito grande. Fantastic Force é muito mais clamor. É, porque eu acho que assim, um dos personagens que manteve a versão em português foi o He-Man, né? O He-Man, eu tenho a força, né? Que é um dos... Mas muitos personagens, quando eles vão falar o poder deles, eles americanizam, né? Porque assim, eu falo do He-Man porque assim, a frase emblemática dele, né? I have a power, né? Em inglês fica muito legal. Embora que no português acho que ficou bacana também. Eu tenho legal. A força. Então acabou dando certo de manter isso em português. Mas muitos super-heróis, quando vai chamar o seu poder lá, Shazam, né? O cara chama numa palavra ou americana ou em outra língua. Né? Sim. Outra coisa, né? Aí, bom, deixa eu terminar Fantastic Force. Aí eu peguei a Velta do Emílio Ribeiro, que eu sou fã do cara pra caramba. Então, esses dias eu tava fotografando foto, mandando para ele lá, que eu tenho uns livros que... Só que a Velta, ela tem cunho mais adulto. Bem mais adulto. E aí, como é que você pega um personagem de cunho adulto e fazer com que ela se torne uma personagem aceitável para as crianças? A Velta ficou linda pra caramba. A Velta é aquela de camisa... A loira? É a loira. Ah, tá. Sei. Ela tem 2 metros de altura, é a super detetive, né? E aí eu fui absorvendo. Peguei o Negro Gato, que é do meu amigo. Ó, o Tony Fernandes de São Paulo, o Emílio Ribeiro está no Nordeste. E aí eu peguei o Negro Gato, que é do meu falecido amigo Terres, que é do Rio Grande do Sul. E incorporei. O Negro Gato é um personagem bom pra caramba, né? E aí, com o falecimento dele, eu entrei em contato com a ex-esposa dele. Falei, olha, é o seguinte, é isso. Ela falou, não, pode usar. Não tira, né? Não tira da Fantastic Force. Né? Então, eu tenho liberdade para usar. Para usar o personagem. E é para honrar o meu amigo, né? Que eu mantenho ele, eu vou manter ele sempre dentro da Fantastic Force. E aí os outros personagens eram meus. A Garota Fantástica é do Tony Fernandes, é uma morena. A Zana, que eu criei para o Fantastic Force, é uma negra. A Justiça é ruiva. E a Velta, que é loira. Né? E esses personagens, assim, acho que já passou, talvez, mas de fazer uma animação, um quadrinho, assim, uma animação para TV, uma animação para um canal, alguma coisa, já não saiu essa ideia? Tem esse projeto? O ano passado, eu recebi vieram me perguntar, né? Que tal uma animação para TV assim? Só que você precisa ter 22 capítulos, né? 22 capítulos de pelo menos 2 minutos e meio. Uhum. É difícil, né? É tenso. Quantos segundos para fazer quantos frames por segundo usa uma animação? Mais ou menos, o professor vai me corrigir, mas em torno de 120 frames mais ou menos por segundo, né, professor? Cara, depende aí muito do seu qualidade, né? Mas a média, pelo menos, para fazer 30, né? O Tom e Jerry, eu até brinco aqui. É que 120... 60 à mão, né? À mão. Não, eu digo 120 para ter uma gravação de 4K, assim, para ficar muito top, né? assim, né? Mas a partir de 30 ali já consegue se fazer alguma coisa, né? Frames por segundo. 30, vamos dizer que é um... E quando a gente fala frame, né? Para quem não entende em casa, quando a gente fala frame é foto, tá, pessoal? É a fotinha. É quantas fotos você precisa montar daquele personagem com movimentos diferentes em 1 segundo. 1 segundo. Ou seja, em 1 segundo ele tem que passar no mínimo 30 desenhos. Ou seja, o braço está aqui, o braço está aqui, que para gerar o movimento. Né? Falei certo? Certo. Tá ficando bom. Entendeu? Porque o mangá ele utiliza uma outra forma. Mais rápido, você não vê tanta movimentação quanto uma Branca de Neve. Sim. Né? Porque eles começam a cortar. Eu, geralmente, dou uma maquiada nisso. Eu uso o flash, acabou.
É que o mangá ele tem essa questão do desenho parado e só o movimento no fundo para dar a impressão de movimento, né? E é o mesmo, basicamente, quase. Que nem estúdio Hanna-Barbera. Ah, mas é todo o mesmo fundo. Meu, você não está prestando atenção. A história não se conta no plano de fundo, mas são primeiro e segundo plano, que é os personagens. Né? Então a gente tem que encontrar. E aí, para você arranjar 26 episódios, 22 episódios, eu falo, 22 episódios. De 3 minutos. De 3 minutos. Conta quantos desenhos nos 3 minutos vai dar. Muito. E 2 mãos é complicado. Então você precisa de quê? É um orçamento, são mais pessoas para produção. Hoje com a inteligência artificial, ela vai ajudar pra caramba. Vai facilitar bastante, né? É mais uma ferramenta que a gente tem. Muita gente, a gente falava sobre isso ontem, né? Muita gente acha, mas a inteligência artificial vai tirar o trabalho do editor, vai, né, tomar o lugar. Não tem como, né? O editor ele vai existir sempre. Sim. Até porque precisa de uma pessoa para trabalhar com a inteligência artificial, né? Para dizer para ela o que ela precisa fazer. Sim. E muita gente acha o contrário. Não, que a inteligência vai... Não. Eu já, até esses tempos atrás, num outro podcast nosso, eu falei, gente, a Adobe não vai dar um tiro no pé em criar um Photoshop beta, que ela está criando agora um Photoshop interativo, que você escreve lá, ele te dá a fotografia, o trabalho. Ela não vai fazer isso porque senão seria o fim da Adobe. Né? Porque se ela coloca uma máquina para fazer, quem que vai comprar o programa? Ninguém mais. Ninguém. Máquina não compra o programa, ela é o programa. Então a Adobe ela faz isso para facilitar a vida do editor, não para... Que nem muita gente tem essa discussão no mundo dos artistas. Ah, a inteligência artificial está trazendo problema. Não, ela está facilitando a vida. Né? Posso chutar o balde? Uhum. Beleza. Você se alimenta do quê? Se você ficar em frente à televisão, você vai se alimentar? De jeito maneiro. Você tem que comer, você tem que ir lá, entendeu? É basicamente isso, você tem que se alimentar. E a inteligência artificial, se você não estiver operando, inserindo dados para ela, ela não vai te dar nada. Mas ela é legal, porque ela cria o AgroBots foi criado em cima disso aí. Né? Eu desenhei e aí foi jogado para a inteligência artificial. Daniel e o Ovelha fizeram isso. E ela te dá todas as perspectivas. Você roda o personagem. Se quiser olhar ele de ponta cabeça, ela vai te mostrar de ponta cabeça. E isso vai ajudar nas animações. Isso ajuda pra caramba. Porque automaticamente você pode articular ela dentro e inserir dentro do contexto do plano de fundo que você quiser. Só que o melhor desenho é Branca de Neve, do Walt Disney. Levou 8 anos para ser produzido. Entendeu? E eu brinco muito que, cara, Hanna-Barbera é o melhor... Assim, é show de bola. Imagina se esses 2 caras aí tivessem toda essa tecnologia hoje. Nossa, seria bem... Pelo amor de Deus, né? Por isso que eu digo, quando você fala assim de 8 anos, né, para ser produzido um personagem, a gente, esses tempos atrás, conversando com uma pessoa que ele trabalha, né, o Antônio Ribeiro, ele trabalha para alguns estúdios lá em Toronto, ele mora, e ele falou que ele levou 45 dias para produzir 7 segundos de cena, uma cena do Stranger Things, Stranger Things não, lá onde tem o... Caramba, agora é uma série da Netflix, que tem o personagem Luther, tem... Professor, me ajuda. Umbrella Academy. Estava na ponta da língua, não conseguia falar. Foram 45 dias de trabalho, trabalhando lá 9, 10 horas por dia, para produzir 6 segundos de cena. E quando a gente fala isso, muita gente fala, não, para, que isso? Mas é. Então, quando a gente fala 8 anos, a gente viu agora a mais recente produção aí, que foi o Avatar, né? 2 agora. Foram 4 anos o filme sendo produzido. Tudo bem que eles esbarraram em vários problemas técnicos também de placa de vídeo, de hardware, né? Não tinha hardware para rodar, digamos assim. Mas foram 4 anos para se produzir um filme como o Avatar, o 2 já, né? Nem o 2, quer dizer, já tinha uma bagagem ali, eles só foram pegando e transportando. Então a gente vê que esse processo de criação, esse processo artístico,
ele é lento, não é que é lento, ele demora, como todas as profissões. Sim. Um médico não se forma em 5 anos, ele tem 6 anos de faculdade, mais 2 de residência, aí que ele vai poder usar a medicina, e ainda assim ele só vai ser um bom médico depois de, sei lá, 10, 15 anos de trabalho. Né? Ele pode ser considerado um bom médico depois de estudos publicados, depois de várias coisas. E ele não sai de frente Dos daquilo livros. que ele vai conhecer, aprender mais, sempre mais. Exato. Então, na arte é mais ou menos isso também, né, Carlos? Eu acho que se você não estiver ali insistindo e praticando, e às vezes eu já falei isso, eu falo isso no curso, não basta só o que aprende em sala de aula. Você tem que ir atrás de outras coisas, atrás de referência, buscar na internet, ver, ler materiais, e tem que estar... Até por isso que a escola fez essa questão do podcast, e a gente tem um news também que a gente vai lançar, que é justamente isso, trazendo informações da melhor forma possível para munir o aluno. E você falou uma coisa interessante, que é referência. Gente, você pode criar um desenho de cabeça, fecha os olhos e cria um desenho, beleza, mas você tem que ter referência. Senão ele pode sair torto, pode sair maquitolando, né? Então a gente pega certas referências para que você tenha uma arte legal. Os grandes desenhistas fazem isso. Às vezes se dá um bug. Eu faço o realista e faço o infantil. O Jeca Tatu, ele tá entre os dois, né? Tá num cartoon ali, né? Porque ele falou, cara, preciso que você é o cara que vai desenhar o Jeca Tatu. Falei, pô, mas não, acabou bom. Você. Aí beleza, e aí vai. Vamos lá, como é que você acha um personagem? Recria um personagem sem que você faça uma cópia do personagem original. É difícil. E eu pesquisei sobre Jeca Tatu, tinha poucas histórias, poucas ilustrações. Eu falei, pô. E aí eu vim no show rural. No show rural tem todo mundo aquele chapéuzinho bonitinho, né? É um espetáculo. E eu falei, eu quero um chapéu desse. O Ovelha estava comigo, eu falei, Ovelha, qual é a meta? Conseguiu o chapéu. Meta é o chapéu. O professor estava atrás de um lá também. Não deu. Meta é o chapéu. Beleza, Aí, para conseguir um chapéu aqui, ou eu comprava uma colheitadeira, ou eu pegava um empréstimo do banco. Falei, pô, por que eu não tenho? Eu tenho lá um potinho de margarina cheio de terra, para que eu vou colocar uma colheitadeira lá dentro? Beleza. Aí o amigo nosso, o Elvis, ele, cara, é um escultor. Eu sou fã desse cara. Ele esculpe na madeira com motosserra da Husqvarna. Pode falar Husqvarna? Eu falei. Husqvarna. Aí, né, eu fui lá ver os personagens que ele fez. Gente, que coisa linda. Eu tava com um chapéu emprestado. Eu falei, peguei o chapéu emprestado, o menino lá do colégio. E aí, pode gravar um vídeo? Pode. Olha a dica, tá? Macaco velho. Pode gravar? Pode. Beleza. Juntamos, arrumando tudo certinho, pegamos a estrutura, aí eu olhei pra cima, a aba do chapéu. Falei, pô, peraí, deixa eu tirar o chapéu, tava com o cabelo comprido, deixa eu tirar o chapéu, porque eu não vou fazer aqui um vídeo com outra empresa. É o jabá do patrocínio, né? Não vou fazer com uma outra empresa. Não tinha intenção nenhuma, deixa bem claro, tá? Tirei o chapéu, e aí a menina do marketing falou, peraí. Saiu correndo e veio com 2 chapéus. Fizemos toda, né, o vídeo certinho, e aí eu tirei o chapéu, falei, tá. Ela falou, não, pode ficar. Qual era a meta? O chapéu. Consegui 2. Dobrou a meta. Dobrei a meta. E veja só, a gente tem que valorizar as pessoas, valorizar as empresas, porque são elas que fazem a gente crescer. Elas que vão nos apoiar, que vão nos ajudar, né? Então, eu passei o evento todo o processo, e até esses dias o meu primo foi em casa, e aí ele botou meu chapéu, eu falei, pô, cara, ficou legal, hein? Tchau, chapéu. Perdi o chapéu. De todo o coração, pode ficar. Entendeu? Senão, hoje eu estaria usando o chapéu da Husqvarna. Mas assim, como você falou, as empresas, é o que movimenta, né? Tudo bem, empresas são feitas de pessoas. Mas eu acho que são atitudes simples, como você fez, né? E uma pessoa viu.
É isso que movimenta, é isso que dá ânimo. Porque a gente vai envelhecendo e vai perdendo esse espírito aventureiro, né? Eu fui escoteiro na minha adolescência. Como escoteiro, subia em árvore, não sei o que, ia acampar, e biriri, barará. Pergunta se hoje eu vou. Não vou. A gente acaba se travando com algumas coisas, a gente vai perdendo. E isso aí eu achei legal, porque você colocou uma meta, era conseguir 2 chapéus. O que eu faço? Né? Era um. O que eu faço para isso? Vamos, se precisar se fantasiar de mico e ir lá para conseguir o chapéu, vamos, né? E muita gente hoje não faz isso, que é a coisa mais simples. É simples. Né? E aí, né? Beleza. Tô lá com o chapéu em casa. Pô, Jacatatu. Cacete, Jacatatu. E eu dentro de casa, fui na casa da minha tia. Como que você usa o chapéu dentro de casa? Eu falei, deixa estar na minha cabeça, não tá na sua, então não me enche o saco. E aí eu passei em frente ao espelho. Né? Não que eu seja narcisista, deixa bem claro, tá? Já precisa ter um espelho para ver quanto é feio que você tá hoje. E eu passei em frente ao espelho, olhei assim no espelho e falei, cacete. Tá o Jeca. Sentei na prancheta. Saiu já que eu tatuou. Observação. Observação. Mas o que você falou ontem para nós, né? Os personagens do agro têm inspiração lá nos Transformers, tem inspiração. A inspiração é você buscar através do ambiente que você está inserido, vendo coisas, e ali você vai buscando as referências para criar. Muita gente reclama. Acho que uma das maiores reclamações, Carlos, que o pessoal tem, principalmente dos nossos alunos, ou mesmo de editores já profissionais, é o processo criativo. Né? Mas me deu burnout, né? Uma frase que agora está em alta. Me deu burnout, deu branco, né? Eu não consigo criar porque deu branco criativo. Cara, acho que as melhores criações, a gente sabe, já ouviu falar muito sobre isso, é quando você está realmente olhando para o nada. Tá, então eu já complemento de uma forma diferente, tá? Eu vou falar sobre cópias, sobre esse negócio de você pegar referências. O que acontece quando me dá esses... Eu tô com um desenho que ele não vai. Eu travo, você não trava. Você fala assim, pô, peraí. Você vai fazer outra coisa, tá? Uma vez eu tive esse problema, eu fui lá, minha ex-esposa, ela, eu precisava arrumar o telhado aqui, colocar uma... Falei, beleza. Final de semana, passei na casa dela, meu pequenininho lá, né? Arranquei o telhado inteiro e coloquei uma clarabóia. Fui lá, coloquei a clarabóia. Gente, ficou uma beleza. Segunda-feira, voltei para casa no domingo. Segunda-feira, voltei para a prancheta. O que acontece? Sua mente, ela está focada, fixada naquele negócio. Ela está ali, ó. Ela cria aquele bloqueio porque ela não consegue resolver aquela questão. Apaga, esquece, deixa de lado, vai fazer outra coisa. Faz alguma coisa aleatória que não tenha nada a ver com aquilo. E você não tem esse branco, você não tem esse bloqueio. Tenta fazer essa experiência para ver que não vai, que vai te resolver os problemas. Eu faço o realista, o infantil e agora o cartoon. E o cartoon. Eu não tenho isso muito desse negócio, porque eu passo de um para o outro. Eu paro de fazer aqui e vou para outra coisa. Eu limpo minha mente, eu vou lá. Acabou. Ontem eu falava para você, né, que eu toco acordeon. E as primeiras aulas que eu estava fazendo, realmente, porque fazia muito tempo que eu não tocava, acho que tinha uns 15 anos que eu não tocava mais. E aí retomei e comecei a fazer as aulas. Paz, e aí você pega ali a parte do baixo, que eu tenho muita dificuldade lá no baixo, e o acordeon não é um instrumento tão fácil, né? Embora muitos gaiteiros falam, não, é que qualquer instrumento vai da tua afinidade com o instrumento, né? Mas, rapaz, eu comecei, daí sabe quando tem horas que parece que a tua cabeça dói, né? Você tá ali tentando fazer e não sai. Aí a tua cabeça começa a doer, né? Você começa a travar realmente, você sente que, cara, não dá mais, dá vontade de pegar o instrumento, jogar num canto e falar, não vou mais mexer com isso. E fiz isso que você falou. Fui fazer outra coisa. Peguei a bicicleta, fui dar uma volta, daí vim aqui pra escola, não sei o que e tal. No outro dia, voltei lá, consegui fazer o exercício que estava sendo proposto. Saiu, consegui desenvolver o exercício. Mas por quê? Porque eu fui fazer outra coisa. A cabeça deu aquela livrada, deu aquela limpada e eu consegui realmente
entender o que eu tinha que fazer realmente, sendo que no dia anterior aquilo parecia que não entrava, não ia. Você estava martelando, batendo, e isso dá uma travação. Sim, chega, parece que dói, né? É uma Sim. coisa que chega a doer em você, dá uma dor. Respira fundo, vai fazer outra coisa. Né? Vai, alivia sua mente, porque a mente ainda é. Né? E sobre referências. Eu fiz Pan-Americana de Artes, que é sobre sonhos, tá? Cada um tem os seus sonhos. Eu tinha um Fusca azul, lindo, maravilhoso. Todo mundo queria comprar. Vendi o motor do Fusca para pagar a escola. Aí no final do ano eu vendi o resto do Fusca para pagar a escola. Mas eu paguei a escola, eu fiz o curso que eu precisava fazer. Andei a pé por uns 3 anos ainda. Mas tudo bem. E aí, dentro dessa escola, tinha que, uma das aulas, o professor falou, olha, aula que vem vocês trazem nave espacial. Falei, Cacildes, tá bom. Professor, eu posso utilizar Jornada das Estrelas e Guerra nas Estrelas como referência? Pode. Aí uma pessoa muito mais esperta que eu falou assim, mas não vale copiar. Professor, eu perguntei se eu podia copiar ou se eu podia usar como referência. Eu vou usar como referência. Não, é referência. Beleza. Aí no outra aula, cheguei lá, todo mundo apresentou e eu fui bonitão. Fiquei por último. Fiz questão de ser por último. Pastar 3 assim. E aí eu cheguei... Carlos, ainda me chamava de Antônio Carlos, eu não tinha assumido diretamente Carlos Bacu como cartunista. Né? Isso foi lá em 97, 98. E aí, Antônio Carlos, aí eu falei, beleza, tá aqui, ó. Eu abri. Na hora que eu abri, a classe inteira veio ver o que eu tinha feito. Cara, é o Falcão Estelar. É muito bonito. Né? E depois desses dias aí, todo mundo parou de mexer os pacotes, porque era o cara para ser batido. O que é que o Carlos fez? Entendeu? Então vocês pegam referência. Você passou a ser referência. Eu passei a ser referência. Né? E eu nunca quis ser o primeiro, sempre o segundo. Porque o primeiro é o da pedra. O segundo passa batido. Posso fazer uma coisa? Vocês têm alguma questão? Alguma pergunta? Alguma sugestão? Vocês querem saber alguma coisa? Viu? Nós estamos com uma PlateaCast. PlateaCast. Eu fiquei curiosa de conhecer um pouco da sua trajetória, porque às vezes a gente, quando está começando, a gente se compara, né, com quem chegou lá. Mas saber, assim, quais escolhas que foram imprescindíveis para ti, assim. É muito difícil. Tá? Primeiro, é aquele negócio, você tem um sonho para realizar. Não existe ser humano mais feliz na vida dele trabalhar, fazer aquilo que ele gosta. Né? Você pode ser engenheiro, você pode ser o que quer que seja. Mas você tem um plano B, um sonho B. Né? Eu sempre busquei meu sonho. Eu sou designer gráfico. Eu tive problemas na escola né? Porque o professor explicava... Desculpa, professor, mas eu vou falar uma coisa para você. Olha, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C das quantas... Foi. Dá licença. Se eu ficar enchendo meu cérebro contra isso, contra aquilo, outro, vai sobrar espaço para quê? Aí ele falou, mas não é assim. Eu falei, não, professor, deixa eu te explicar diferente, tá? Eu não utilizo os controls. Eu controlo somente Ctrl-Z, tá? Que é desfazer, e del. Eu uso meu mouse bonitinho, porque a minha visão periférica, ela trabalha quando eu vou levar o mouse até a setinha de desfazer, a minha visão periférica, ela está avaliando o desenho. Então ela vê um negócio que você pode ser melhorado. A gente tem que ser menos automático. Aquele processo de... Os atalhos automatizam muito, né? Automatizam muito. E às vezes o seu trabalho pode ser muito... Né? Então, eu tive o meu sonho era ser desenhista. Né? Então, a gente, como eu falei para vocês, é muito difícil. É complicado. Mas você tem que colocar o seu foco. O meu objetivo é esse. Tá? Você vai dar uma curva, beleza. Mas o meu objetivo é sair dessa curva e voltar para o meu caminho.
A tua trajetória de estudos, assim, acadêmico, acho que mais ou menos por aí também, a gente, para poder entender um pouco, complementando a pergunta, né? A tua trajetória de estudo, faculdade que tu fez, escolas, Olha, tu falou que fez uma escola, pagou um curso que tu vendeu Fusca, né? sim, eu fiz a Pan-Americana, aí no final do Pan-Americana eu fiz desenho Pan-Americana, precisava ajustar algumas coisas. E fiz o Pan-Americano. Chegou ao final do ano, eu falei, professor, o que vem no ano seguinte? Ah, é marketing, isso. Falei, tem alguma coisa a ver com desenho? Não, isso a gente vai ver só no terceiro. Falei, muito obrigado. Te vejo no terceiro. Não, nem no terceiro eu fui. Tá? Aí eu falei, só que eu preciso aprender mais. Aí ele falou o seguinte, ó, faz Senac, tem um curso de desenho no Senac. Fui pro Senac, fiz 6 meses de curso. No final do mês, do semestre, eu cheguei na professora e falei assim, e agora eu preciso aprender mais. Perspectiva, isso. Ela falou assim, faz história em quadrinho. O que é história em quadrinho? História em quadrinho, você pega tudo, é fotografia. Tá? Vocês prestam atenção quando vocês for ler uma revista em quadrinho, você vê a fotografia, vê ângulos de cima, vê ângulos de baixo, para dar toda aquela movimentação. Aí eu fiz histórias em quadrinho. Cheguei, eram 3 anos, eu cheguei no 2 anos e meio, e aí entrou os professores, né, que sabiam menos que eu. Eu falei, pô, caramba, professor, não, é moleque novo, formado, né? E aí eu encerrei em história dos quadrinhos. Aí precisava de um bendito papel. Na vida, tudo você tem que ter um diploma. Gente, tudo você tem que ter um diploma. O que eu vou fazer? Preciso de um diploma, né? Papelzinho, colocar na parede. Fiz designer gráfico. Designer gráfico tem tudo a ver. Design. Então eu fiz design gráfico para complementar meus estudos. Hoje eu continuo aprendendo. Eu fiz 6 meses de animação, né, na AMB Morumbi. Parei porque daí entrou a pandemia não tem dinheiro. Tive que parar. Né? E eu pretendo retomar. Então a gente tem que buscar formas da gente fazer com que nós nos tornamos um profissional melhor. Porque o mercado pede um profissional melhor. Eu faço animação. Faço 2D, né? Faço quadro a quadro, uso o Flash, uso o VSDC para compilar tudo isso, entendeu? A minha intenção é mexer com o Premiere. Ele te dá mais opções disso. Aqui na escola a gente trabalha justamente um leque de opções, né? Então a gente navega por várias etapas do design. Então o aluno ele entra trabalhando com Illustrator, vai para o Photoshop, passa por fotografia. A gente procura dar bastante opções até para o aluno entender esse universo e, óbvio, depois dali ele vai seguir um caminho. A gente costuma falar isso. Porque eu tenho... exatamente, os dedos. Porque a gente trabalha com arte digital, que é o módulo 1. Daí tem o vídeo animação, que daí entra Premiere e After Effects. E depois vem a parte de 3D. Porque hoje a gente sabe que o mercado ele busca vários artistas. Ele quer o artista que faz o desenho ali manual, mas ele também quer que esse artista saiba fazer esse desenho no computador. Porque você tem que passar para o computador, você não vende. Né? Mas também ele precisa animar esse desenho. Então ele tem que entender de After Effects e Premiere. E aí, se ele quer evoluir e fazer uma coisa assim, tipo mais cinematográfica, o 3D. Então, quando o aluno nosso entende essa evolução do que a gente passa, ele realmente engaja no curso, ele começa a olhar de forma diferente. É uma pena que a gente vê muitos hoje que começam o curso, eu quero desenhar, eu quero fazer vídeo, e ele não termina o Illustrator. Ele não termina o Illustrator, que são 3 meses, 4 meses de curso que a gente passa de Illustrator. Tá, entenda o seguinte, tá? O grande mestre, o grande gênio, ele sai do A para o D sem passar pelo B e o C, beleza?
Só que você tem que entender o seguinte, existem degraus para você subir na vida. Degraus para você se tornar um profissional melhor. Tem pessoas que, cara, bota ele no 3D e ele estoura. Uhum. Então, qual é o seu foco? Qual é a sua afinidade maior? É trabalhar o 3D? É trabalhar a animação? Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Você faz de tudo? Eu faço de tudo, mas adoro fazer o desenho infantil. Eu tive um caso recente, o aluno chegou para nós, eu quero fazer motion design. Gente, quando ele se matriculou, eu falei, cara, é bom, você entende de Illustrator? Não, nunca vi na vida. Eu falei, então, é bom você entender o Illustrator, entender um pouco do Photoshop, para daí a gente te passar para motion design. Agora, quando ele mudou, realmente ele está no After Effects, Premiere e After Effects, que ele vai fazer o motion design. Não é mais o que eu quero. É isso que eu quero. Mas você não queria fazer motion design? Não, mas eu quero fazer motion design. Eu falei, é isso. Eu não entendi a visão dele quanto a motion design. Não sei o que ele está pensando que seja motion design, mas Premiere e After são 2 programas que fazem motion design. O que eu digo sempre para todo mundo é o seguinte, gente, você nunca dá uma analisada, você não nasceu andando. Primeiro você engatinha. Primeiro você rola, né? Porque todo bebê rola, depois ele engatinha. Cai, levanta. Entendeu? Então é um processo. E a gente não tem como a gente fugir, tá? Quando eu falei que o grande gênio ele sai do A para o D sem passar pelo B e o C, é quando ele tem um raciocínio lógico, tá? Que ele vai dar uma analisada e fala, peraí, eu não preciso usar essa curva. Eu posso ir direto. O resultado vai ser o mesmo. Talvez até muito melhor. Você entendeu? Mas a gente precisa aprender. O corpo humano. Nós temos 2 braços. Não adianta eu vou fazer um negócio que só tem cabeça. Mas parafraseando um cara da atualidade aí, se você quer desistir de alguma coisa, então desista de Harvard. Né? Porque ele fala assim, até numa palestra que eu assisti dele, ele falou, cara, se teu filho vier pedir, pai, eu quero desistir da minha faculdade. Ele começou a faculdade e quero desistir da faculdade. Ele falou, não, desista, mas desista de Harvard. Porque Zuckerberg, criador do Face, do Meta, enfim, muita gente fala, mas o Zuckerberg nem fez faculdade, ele saiu fora. Sim, mas ele cancelou Harvard. Uma das melhores faculdades hoje, né, na atualidade, ainda é uma das melhores. E para você passar em Harvard, você tem que ser muito bom. Você tem que ser o cara, você tem que ser o gênio para você passar em Harvard. Então, se você desistir de Harvard, você não está desistindo, você já é um gênio, porque você conseguiu passar em Harvard. Então, parafraseando esse cara, eu deixo esse recado também, porque se você quer desistir, então desista de algo grande, não de algo pequeno. As coisas pequenas que vão fazer você chegar. Eu gosto muito de Justus, né? Eu me formei em administração de empresas. Eu gosto muito do Roberto Justus, esses caras assim. Eu me inspirei muito neles na minha formação como empreendedor, porque eu olho assim, o não desistir jamais, o contornar situações, o encontrar dificuldade e fazer como a água, contornar, né? Porque a água ela bate na pedra, ela não fica na pedra, ela vai embora. E muita gente às vezes bate na pedra e fica. Encontrei a dificuldade, para aqui. E outra, você começa um projeto, você termina um projeto. Não seja um criador de projeto pela metade. Tá? O grande problema hoje que eu vejo é perder o foco. A pessoa perde o foco. É um fogo de palha e acabou. Entendeu? Então a gente tem que ter o foco naquilo que a gente quer. Olha, não é fácil você chegar em tal lugar, mas é fácil você chegar no topo da montanha? Não. Então você vai subir. Tá? Não vai simplesmente olhar para cima e subir. Suba, mas aproveita a paisagem. Olha as paisagens, olha o que tem ao seu lado, olha o que tem ao seu redor. Vai vivendo cada centímetro, cada metro que você subir aquela montanha.
É legal, eu falei isso na última palestra que eu dei. Eu usei o exemplo de um alpinista, o cara que se propõe a subir o Monte Everest. Quando ele se propõe a subir o Monte Everest, ele sabe que o Monte Everest tem vários desafios. Né? Que lá você tem o ar rarefeito, você tem uma altimetria de 8.700 metros, né? 8.000 e poucos metros que você tem. Você sabe que lá vai ter um clima inóspito. Você sabe que a montanha vai querer te derrubar a todo momento. Né? Mas mesmo assim, quando você se propõe a vestir a tua roupa, colocar a mochila nas costas aí, você sabe que tem isso. Tudo bem, pode ser que dê uma tempestade mais forte, né? Pode ser que aconteça coisas fora do contexto que você já sabe, mas várias coisas ruins você já sabe que a montanha tem e você sabe que a montanha vai tentar te derrubar a todo momento. Sim. Se você desistir, você vai ser mais um que desistiu e não conseguiu subir. Vai com o plano B, né? Agora, se você persistir, você vai ser um dos poucos que consegue chegar ao topo do Everest. Geralmente, quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho já planejado tudo na minha mente o que eu vou fazer. Eu chego lá, vamos adesivar essa parede aqui. Se no meio do caminho der tilt, eu tenho um plano B para consertar o erro. Então a gente tem que ter sempre uma forma que a gente vai contornar aquilo ali. Né? A grande pegada é você ter o foco. Tá? E outra, se aprimorar sempre. Ouça, observe tudo. Preste atenção. Né? Leiam bastante, buscam. Eu tenho problema com alunos, tá? Eu tive um problema com um aluno que ele queria, já que se achava o cara que fazia tudo. Falei, para esse daí eu não dou aula. Porque se ele veio para aprender, então ele não precisa, se ele sabe tudo, ele não precisa estar aqui. Entendeu? É um que a vida vai dar uma pancada nele. E ele não vai ter como se levantar. E eu falei isso em relação a essa pessoa. Falei, esse cara, ele se acha o último cara. Biscoito do pacote. E na hora que ele cair, ele não vai saber se levantar. E eu falei para as pessoas que estavam perto dele, falei o seguinte, e vocês têm culpa nisso. Vocês ficam colocando ele como o cara. Não é assim. Não é assim. A gente tem que alimentar o ego das pessoas. A gente tem que fazer com que elas não desistam dos seus sonhos. Mas você não pode criar um monstro. Eu falei, então vocês dão uma diminuída aí, porque vocês estão criando um monstro. Tá, quer que eu falo sobre o desenho dele, o que eu acho? Tem eu aqui, tem eu ali. Ele não é perfeito. E ele não é tudo isso que vocês estão falando que ele é. Então, para esse daí eu não dou aula. Ponto final. Entendeu? Por quê? Não adianta você insistir numa coisa que vai dar errado numa pessoa. O tombo vai ser maior. Você está alimentando um dragão que você não tem como controlar. O cara não é tudo isso. Então a gente tem que ter a humildade de saber, olha, eu não sou tão bom assim, então eu vou aprender um pouco mais, eu vou buscar informações mais, eu vou buscar situações novas. Eu fui no evento final de semana, eu vou nos eventos, eu não vou para vender revista em quadrinho, eu vou para ver as pessoas, para ouvir as pessoas, para conhecer tudo. Eu recebi um panfleto, que ele é um A3, dobrado em 4. Capa, 3 páginas de história e no meio um pôster. Falei, putz. Bacana. Por que eu não pensei nisso? E eu já tinha feito um que ele era 8 dobras, que é da Fantastic Force, 8 quadradinho, dobradinho, dobrei tudo certinho, bonitinho. Eu nunca tinha pensado. Olha só, tão simples, né? Um A3 com 3 páginas de história em quadrinho, a capa e no meio um pôster. Se eu não tivesse ido no evento, não tinha visto. Eu não tinha ganhado mais experiência para a minha vida. Tudo é experiência. Conseguimos ilustrar mais ou menos, Renata? Mais ou menos isso? Vocês entenderam? Então é isso. Tudo é uma escala. Tudo, você não vai chegar no topo do prédio sem ter que subir ou pelo elevador ou pela escada. Tá, mas eu posso fazer rapel.
Tá bom, você vai fazer rapel, mas você vai subir, não vai? Ah, mas eu posso pegar e bater as helicóptero. asas, mas você vai ter que... Ainda não inventaram o teleportador, porque você... lá em cima. Pelo elevador vai rápido, pela escada tem um pouco de esforço. Com o helicóptero você vai ter que ter muito dinheiro para pagar o helicóptero. Para fazer a escalada você vai ter que ter técnicas de escalada, né? Porque você não vai conseguir subir de corda sem técnica. Não sai do primeiro andar. Eu sei porque eu já fiz. Na época do escotismo a gente fazia muito rapel, muita escalada. Então assim, é difícil. É igual a historinha do sapo, do sapo surdo. Né? Tinha uma corrida de sapos e eles saíram correndo e todo mundo falava, não consigo, você não vai conseguir, não sei o quê. E saiu uns 15 sapos mais ou menos. E tinha que subir num palanque, e o palanque era todo engraxado. Né? Tinha graxa no palanque para dificultar a subida. E o sapinho saiu na corrida, na carreira, e durante a corrida tinha vários obstáculos. E os outros, a plateia toda dizendo, você não vai conseguir, você não consegue, não dá, não vai, não consegue. E nisso já ficou 3 sapos para trás. Mais à frente, aqui é muito difícil. E os outros que passaram aqui passaram na dificuldade. Já ficou mais 3, 4 para trás. E chegou no final, um sapinho, e ele foi, se agarrou e foi, subiu. E ele patinou tanto naquele palanque que a graxa foi limpando e ele conseguia subir. E em volta todo mundo, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Não dá, muita graxa, até você chegar lá em cima, muita graxa, não vai dar. E ele puxava aquela graxa, dava uma limpada na terra assim, jogava a terra para cima e de novo. E ele conseguiu subir. A hora que ele conseguiu subir... Por que ele conseguiu subir? Ele era surdo. Ele não deu ouvidos, ele não deu ouvidos às pessoas que estavam em volta dizendo que ele não ia conseguir. Né? Tem gente que conta essa historinha dizendo que ele estava com fone de ouvido, para não dizer que ele era surdo. Ele estava com fone de ouvido, escutando uma música e conseguiu subir. Mas a moral é que ele não deu ouvidos às pessoas que estavam em volta dizendo que ele não ia conseguir. Porque em volta de você vai ter muita gente dizendo que você não consegue. Vai ter muitas pessoas. O seu sucesso é inveja de muito. Quando me pediram uma vez, teve um aluno que pediu, cara, deve ser muito fácil chegar aqui, que nem eu encostei a caminhonete aqui na frente. E ele olhou assim, tudo bem, eu tenho uma Santa Fé, não é nova, mas é uma Santa Fé. E ele falou, nossa, deve ser muito bom, né, ter um carrão. Como é que é ter um carrão assim, ter uma escola assim, tua casa deve ser grande e tal. Eu falei, cara, eu vendi minha casa para construir a escola. Ele, capaz. Eu vendi a minha casa para construir a escola. Eu não tenho casa. Eu me desfiz de um sonho para construir outro. A caminhonete, tudo bem, é um bem, mas eu tenho ela financiada. Eu estou pagando, não é minha, é do banco. É do banco. Né? E outra, para mim chegar aqui, 25 anos de muita luta, de muito suor, de muito esforço, de estudo, de noite sem sono, de levantar às 7 da manhã e dormir 9, 10 da noite, trabalhando, não... chegou 7 em casa, não. Das 7 da manhã às 9 da noite trabalhando. Quem conhece o início da escola sabe, a gente abria a escola 8 horas aqui e eu ficava aqui até as 9h30, 10 horas para fechar a escola. Hoje até eu estou dando uma de João de Jaguar aí, eu estou cuidando um pouquinho de mim também, andando de bicicleta, fazendo outras coisas. Mas nós passamos 4 anos de escola, eu entrava aqui 8 horas da manhã, o professor sabe disso, e saía 10 horas da noite. Então não é nada fácil. A gente fala, tem, mas não é fácil. E o sucesso você só vai conseguir quando você não escuta as pessoas negativas que estão à sua volta. Você tem que escutar sim as pessoas que te dão ânimo, as pessoas que te põem para frente, mas as pessoas negativas, deleta. Foco, objetivo e sonho. Determinação. Entendeu? Então existem muito mais coisas para te tirar do teu caminho do que palavras para te incentivar. E isso eu vivi a vida basicamente, isso daí, desenho não dá dinheiro, não. Mas eu não quero ter dinheiro. Eu quero ser feliz com o que eu faço. Dinheiro é consequência. É consequência. Vai ser reconhecido. Mas os grandes foram reconhecidos depois que morreram. Eu falei, desculpa, mas eu não quero morrer, então continua do jeito que está. Entendeu? Beleza? Mas não é. O reconhecimento ele vem. Quando você tem um esforço, quando você tem um trabalho sério, o reconhecimento vem.
né? Quando você trabalha sério, você não engana ninguém, você faz as suas coisas de maneira, eu digo de maneira correta, que hoje é uma raridade. Real, Né? honesto e correto. A honestidade e correto, porque você faz isso, os frutos vêm. Sim. A gente passou por um problema sério, uma coisa errada, e quando a gente olhou aquela coisa errada e falou, não, eu não quero isso para mim, não quero isso para o meu futuro. E a gente saiu fora daquela coisa errada e montamos uma coisa correta. Aquilo parece que, quando a gente estava com aquela coisa meio errada, nada dava certo. A gente tentava participar de um evento, não dava certo. A gente tentava ir numa coisa, não dava certo. Você tentava entrar numa escola, você encontrava um não de um diretor, né? Você tentava fazer. E quando a gente largou mão daquilo, tirou aquilo que estava fazendo mal e passou a fazer as coisas corretas, certinha, como eu sempre quis fazer, Carlos, dizer para você, mudou totalmente. Mudou totalmente a trajetória, porque a gente mais do que dobrou a quantidade de alunos que a gente tem, de quando era para hoje, pelo fato de fazer as coisas certas. Eu não sei o que aconteceu com as outras coisas, mas aquilo não me interessa mais, aquilo era errado. Né? O meu foco hoje é em fazer as coisas certas, e o que eu faço hoje está dando certo, porque eu faço certo. E é interessante que é o seguinte, veja só. Tu me conheceu na Tecnovação? Tecnovação. Como que eu estava na Tecnovação? Da mesma forma. E de chapéu. Só que eu dava 10 passos e tinha que parar. Eu estava com um problema do ciático. Isso, eu tô hoje. No dia 19, ciático. Aí eu vim para cá. Vamos falar sobre isso, sonho e desejos de conquistar alguma coisa. Eu vim para cá. O Daniel Vardy falou, Bacu, você quer ir embora? Para se tratar? Eu falei, não. O meu objetivo, eu comecei lá em fevereiro. E o meu objetivo vai terminar aqui. A gente tem esse processo, então eu estou aqui para trabalhar. Depois eu descanso, depois eu vou no médico, eu me curo e ponto final. Foi o que aconteceu. Mas eu tinha o meu foco. E não era uma dorzinha. Eu compromisso. Rapaz, sofreu pra cacete. Eu tô com isso já tem uns dias. Tá, mas aí eu fui no tomei injeção pra caramba, e aí eu fui no farmacêutico, ele me deu uma injeção boa, rapaz. Batata, tiro que no outro dia eu já tava dançando. Então, eu tinha foco e determinação no que eu queria fazer na vida. Beleza? É isso que a gente precisa. Tá, o que é que você vai fazer? Tá. E outra coisa, organize o que você quer. Planeje a sua vida. Isso é legal. Estipule prioridades. Tá. Outra coisa, gente, eu falo isso para todo mundo. O que é do passado, ele vai ficar no passado. Não caminhe olhando para trás. Não arraste corrente. Não viva o seu passado. É outro presente na tua vida. Se você ficar andando muito, olhando para trás, você pode tropeçar e cair novamente. Exemplo, um carro. Um carro, o para-brisa é gigante, o retrovisor é pequeno. Por quê? Pelo retrovisor a gente vê o que passou. Você tem que ter referência do que passou, mas o para-brisa tem que ser maior. Então olhe para frente, não arraste corrente. Não jogue a âncora e fique aí preso na âncora. Porque o navio, ele não arrasta uma âncora pelo mar adentro. Ele só põe a âncora no fundo do mar, naquela pausa, porque ele precisa ficar parado ali por um breve instante. Então ele vai seguir. Ele vai recolher a âncora e vai continuar. Acabou. Só isso. Talvez isso vai te fazer se sentir melhor. Olha o seu objetivo, bota o seu... Olha lá, a luz no fim do túnel é o seu objetivo. Você vai chegar. Se você persistir, se você tiver uma determinação e se você acreditar que você é capaz. Cara, muito bom. Acho que desligou a câmera do meio. Só, eu queria fazer, acho que até vocês comentaram um pouquinho sobre, mas eu queria fazer só hoje em dia, você comentou ali das aulas que você fez, hoje a gente consegue encontrar muita coisa na internet.
Hoje eu acho que hoje existem alguns facilitadores, né? Até vi um pessoal falando sobre isso, que nunca se teve tanta informação, porque eu peguei uma época em que eu fiz trabalho no Barça, né? E hoje tem muita informação. Se eu quiser aprender um pouco mais sobre animação, se eu quiser aprender um pouco mais sobre motion, sobre 3D, eu entro na internet e eu tenho. Tem? Eu tenho material quase infinito para mim começar a escrever. Ah, mas tem material em inglês? Você pode ir atrás em inglês, tudo tem como. Mas aí um aluno meu esses dias, ele tinha feito uma pergunta que eu achei pertinente de comentar, que ele falou assim: professor, eu queria ter minha assinatura, eu queria ter o meu estilo, que as pessoas reconhecessem o meu estilo de desenho. E eu acho que, assim, só complemento caso eu esteja errado, né? De repente eu dei uma resposta errada. E para você, até uma coisa que vocês comentaram, para você quebrar a regra, você precisa conhecer ela. Você falou assim, o bom profissional, ele vai do A para o D sem passar pelo B e o C. Mas ele teve que passar muitas vezes B e C, B e C, B e C. Aí ele pegou tanto, ele tem tanta excelência nesse caminho que ele fala, não, peraí, vamos, né? Mas não dá para você chegar sendo o profissional do AD, você tem que ser A, B, C, D. A, B, C, D. Depois de 10, 20 anos, eu disse assim, as pessoas reconhecem o seu estilo de arte. São as pessoas que vão olhar e falar, esse desenho é do Luciano. Esse desenho é do Felipe. Né? As pessoas reconhecem. Falei, não é você que vai imprimir. Lógico, vai vir do que você vai buscar de referência. Você vai ter os seus gostos, você vai ter os seus desenhistas que você prefere. Né? Você vai ter quem você se inspira. Consequentemente, a sua bagagem vai ser diferente de outras pessoas. Que você falou, referência, buscar referência. Porque às vezes é um detalhe, né? Às vezes, eu nunca representei uma janela de espaçonave. De repente foi o seu caso lá do Star Wars, né? Nunca representei uma janela de espaçonave. Então, como nunca tinha feito, eu peguei a referência do Star Wars e essa foi o que eu usei. Chega um momento que você já desenhou a janela da espaçonave, já desenhou a espaçonave, já desenhou a terra de perto, terra de longe, terra de perspectiva, de ponta cabeça, dando soco, tomando soco, virando cambota, pulando na água, saindo da água, que você tem tanta referência, você já tem uma bagagem tão grande que você fala, não, pera, agora eu me viro, né? A partir daqui, então você, acho que a referência é bom, né, para você, no início, né, eu acho assim, você toma muitos atalhos, porque você pega a referência do que alguém já fez, para chegar no momento e falar, pronto, agora eu tenho a minha base, né, tenho a minha cama feita, vamos dizer assim, e agora eu vou imprimir o meu. Agora eu vou falar, não, pera, não preciso mais, vamos dizer, sentei, né, andei ombros gigantes, mas agora é minha lei. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Sim. Perfeito. Porque você vai absorvendo conhecimento. Você vai absorvendo conhecimento. Né? E aquilo, quando você se depara com peraí, vai lá a fitinha lá, cara, a análise do seu cérebro, ele já está acostumado. Então, ele vê a alternativa. Então, ele sai do A pro D. Por quê? Ele já fez isso. A vida dele foi absorvendo conhecimento, Você vai absorvendo conhecimento, você não esquece. Está ali preso, está ali guardado. Entendeu? E aí, esse é a grande sacada. Se o cara ficar sentando em casa... Tá, não vamos dizer que não, mas talvez sim. Sentado lá, comendo pipoca o dia inteiro, assistindo Netflix, tudo quanto é coisa, talvez ele absorva alguma coisa. Mas na hora que botar no papel, ele não vai conseguir. Porque ele não praticou aquilo. A ideia boa vem depois de muitas ruins, né? Práticas. Você entendeu? E isso é legal. E isso é o perfeito. O que você falou é basicamente isso. Você não chega no topo do prédio sem colocar o primeiro tijolo lá embaixo. Você não se forma um bom motorista só fazendo a carteira. Entendeu? Tem que dirigir. Então, é isso. É a absorção de conhecimento. Que nem eu deixo eu não assisto televisão. Assisto lá pelas meia-noite, né?
Programa, porque eu crio o tribunal é um policial, né? Justiceiros. Então eu busco o quê? Referência onde? Assisto filme policial, série policial. Tenho... Até para criar roteiro, né? Sim. E ouço bastante coisa. Esses dias eu ouvi uma história de um, assim, que dá um roteiro legal pra caramba. Né? Então você vai enchendo a sua caixinha de informações que te vai ser útil no final. Né? Então isso é importante. Persistência. O Walt Disney não fez sucesso no primeiro filme. Na primeira vez que criou um estúdio. Dá uma olhada, vê o Walt Disney. O Walt Disney por trás de alguma coisa O Walt por trás do Walt Disney. Sim. A última vez ele quebrou 3 vezes. Uhum. A 4ª vez que ele conseguiu. E aí, Pluto? Vamos caçar Pluto. Entendeu? Então, aí que se ele não tivesse o foco, se ele não tivesse a persistência, ele não... Eu assisti o Alto por trás do Walt Disney. Eu acho que é isso o nome do filme. Cara, é fantástico, porque lá mostra realmente a história dele. Ele faliu 3 vezes. O estúdio começou assim, do nada, era papelzinho, realmente, aquilo foi indo. E ele só se transformou em Walt Disney nos anos 60, 70, acho que ele foi ali que ele começou a se transformar em Walt Disney, e ele só realmente se consolidou Walt Disney em 90, que daí era um dos maiores parques temáticos, aí que se consolidou realmente, né, 80, 90 ali, que foi a consolidação, que daí todo mundo, eu quero ir para Disney, eu quero ir para o parque da Disney para... É a referência, né? Para referência, exatamente. Eu conheço o Beto Carreiro aqui, né, que também um parque temático, que vem... O Beto Carreiro, ele data, acho que próximo a 80, se não me falha a memória, acho que o Beto Carreiro começou com o parque entre 80 e 90 ali, a inauguração acho que foi em 90. Acho que foi 90. A inauguração do Beto Carreiro. E era um artista de circo. Exatamente, um artista circense e tal. E, cara, antes disso ele teve bicicleta com o nome dele, ele fez participação em programa lá dos Trapalhões, ele estava sempre nos Trapalhões. Ele era um artista de circo. E ele só foi firmar as bases deles ali por volta de 90, e ele só se consolidou como um parque mesmo em 2000. Nos anos 2000 para cá que se transformou um parque que a gente, né, queira ir visitar o parque do Beto Carreiro. Então as coisas realmente são demoradas, né? Sim, não é tudo. Eu falo que nem tudo é pastel. Pô, mas, gente, é fácil o pastel? Você tem que pegar a carne, você tem que cortar a cebolinha, tem que cortar a cebola, tem que macerar o alho, tem que tacar na panela. Gente, até para fazer o pastel dá trabalho. E o troço estoura e vem bolha de... Não, eu ia falar, é pastel. Não, para fazer pastel é complicado. Dá trabalho. Então é melhor falar assim, então nem tudo é ovo de galinha, né? Porque quem tem o trabalho de fazer o ovo é a galinha. A gente só pega o ovo, quebra e bota na panela e acabou. Ponto final. Então a gente vai se tornando um profissional. Se a gente tiver o foco, determinação, eu vou realizar meu sonho. Ponto final. No dia que a minha filha olhou e falou assim, pai, tá lindo. Que lindo isso. Pronto. Não que eu possa parar, né? Mas... Não é momento. A gente continua. Com certeza. A excelência é um horizonte e não um lugar. Sim. Exatamente. Até o último segundo da tua vida você vai aprender. Até o último segundo da tua vida seu cérebro está aprendendo. Ele está absorvendo conhecimento. Então, a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Hoje tem muita coisa fútil que não vai levar a gente a nada. E você vai ser criticado ali, por isso você está buscando o seu sonho. Eu sei porque eu tomei muita pedrada. Você provavelmente sim. O professor também. Então a gente toma pedrada, a gente toma pancada, da onde menos espera. E aí é aquele negócio, minha autocrítica. Eu sou bom?
Não importa o tamanho da pedra. Eu vou passar. Se não der para passar por cima, eu vou dar a volta nela. Eu vou. Né? Ah, olha onde você está. Mas ninguém viu que eu, na Tecnovação, estava com a muletinha. Hoje eu posso dançar, entendeu? Mas é a persistência. E determinação. Às vezes a gente tá ali só o corpo, né? A alma já tá... E tem uma coisa que eu não gosto, eu nunca gostei de ser referência de nada. Né? Meu pai fala, você tem que ser exemplo dos seus irmãos. E, tá, tão ferrado. Mas é isso aí, gente. Conversamos aqui com o amigo Carlos, né? Já cartunista, essa aula fantástica aqui que trouxe bastante conhecimento. Acho que elucidou algumas dúvidas, né? Se sobraram algumas outras, queiram perguntar. Mas a gente também tem que encerrar, porque o Carlos tem um compromisso agora também, né? Eu devia estar lá no Dio, maior evento de cosplay Pop Geek do Paraná. Não, mas a gente vai estar lá daqui a pouco, a gente vai estar junto lá. Eu deveria estar lá ontem, eu saí de lá para vir visitar vocês hoje de novo. Né? A minha tá lá. Eu vim para absorver conhecimentos. Para vender revista, quem quer comprar revista, vai lá no meu WhatsApp, eu lá no Instagram, no Facebook, peça a revista. Então deixa o WhatsApp, o WhatsApp a gente... O Instagram, deixa o Instagram. Carlos _Bacu. O Instagram é esse e o Facebook também é a mesma coisa. Carlos _Bacu. Aí, ó. Bacur, B-A-K-U. Carlos _Bacu. Colocar depois na edição ali. Que nem eu tenho um aplicativo do Fantástico. Eu sou o único quadrinista brasileiro que tem um aplicativo, assim, artista independente que tem um aplicativo de histórias em quadrinho, que é totalmente infantil, totalmente voltado para as crianças. Porque que nem, se a gente continuar fazendo só revistas coisas para adultos, como é que vai ser? Eles não vão aprender, não vão conhecer nossos personagens. E tá na Play Store? Tá na Play Store? Tá. A gente tá com um problema com o servidor, o provedor, né? Porque não tá dando atualização. Provavelmente, se eu atualizar, eu vou dar vai dar pau. Então, a gente tá tentando descobrir como é que a gente vai mudar o aplicativo sem ter que refazer ele. Sem ter que refazer. Em outra plataforma. Mas tá lá todas as histórias. É bacana, essa área de aplicativos vem crescendo bastante, né? Hoje Sim. tem muita... fica bem mais prático. Aí, na palma da mão, o celular fez uma revolução gigantesca. Um detalhe só. mas daqui uns anos... faz 15 anos que eu vi esse negócio. Não vai existir mais revista, vai ser tudo PDF. Gente... O mundo ainda não está preparado para isso. Não. E outra, sempre vai ter papel. O cheiro de papel é outra coisa. Entendeu? Eu trabalhei 10 anos na Telefônica. 10 anos a gente viu uma evolução. Mas a gente sabe que a Telefônica é uma empresa muito tecnológica e tudo. A gente falava em 5G há 10 anos atrás. Né? Então, só que De Volta para o Futuro é ficção. Tem coisas da ficção que se tornam realidade? Tem. Né? Hoje você tem trajes militares aí que voam, você tem carro voador que está chegando. A gente tem algumas coisas que se tornam realidade, mas a maioria não. A maioria fica na ficção realmente. E a tecnologia, eu ouço falar, minha avó falando, né? O ano vai acabar em 2000, passou 2000. O ano vai acabar em 2001, vai em 2000. Cara, o ano acabou para ela morreu. Né? Com 90 e poucos anos ela morreu. E o ano para ela acabou, mas tem um monte de gente aqui que a vida vai continuar ainda. Vai continuar. Então não adianta a gente pensar que a tecnologia vai substituir pessoas, que os programas vão evoluir de tal maneira que a gente não vai precisar mais fazer nada. Não. Isso é ficção. A gente vai precisar trabalhar e trabalhar muito. Assistam Aui, que é o robozinho lá. Aui? Aui. É um robozinho que ele está perdido na Terra. Né? Ele é jogado e a Terra é um monte de entulho e lixo. O Wall-E? É o Wall-E. Wall-E. Eu já assisti muito esse desenho. Eu já assisti muito.
Também assistiu? Em que o robozinho do Ali e os outros igual a ele foram criados para limpar o lixo da Isso. terra que os próprios humanos fizeram. Eu acho muito legal a forma, e assim, eu vi o dublador dele esses dias atrás, né? O dublador. Ele falou, cara, ele parece tão simples, mas ele falou que foi um dos personagens mais difíceis de dublar. Porque ele tinha a voz meio robótica e ela tinha uma sonoridade que você não podia mudar muito, né? Porque daí, embora foi colocada uma masterização dentro em cima da voz e tudo, mas ele confessou que foi um dos personagens mais difíceis dele fazer. Ele fez vários, ele faz mais de 100 vozes. E ele falou, cara, porque assim, era aquela coisa assim, Wally, né? E tinha que ter uma sonoridade e tal, por conta de depois de colocar o efeito especial. E ele só falava Wally, né? Wally, só. Isso. Entendeu? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Há 5 minutos atrás era para encerrar, né? Sim, né? Mas o encerramento geralmente demora um pouco. Você ou eu que gosto de conversar, hein? A gente conversa. Não, se deixar, vai longe. Quando a conversa é boa, flui. Flui. A gente não vê nem passar o tempo. Ó, ficamos aqui 1 hora, quase 2 horas já. Quase 2 horas. Quase 2 horas. E o importante é passar conteúdos que Conhecimento. Um detalhe só, que isso daí eu ouvi na escola e há muito tempo atrás. Nós criamos conceitos. Muito daquilo que a gente vai criar, muita gente vai seguir. Então a responsabilidade é muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós vamos produzir para as outras pessoas seguirem. Tá? Esse é um grande desafio. É uma grande responsabilidade. Com grandes poderes, grandes responsabilidades, já dizia Stan Lee. Yes. Pessoal, muito obrigado, né, por terem acompanhado. E muito obrigado pela tua presença, por ter vindo aqui dar essa palestra, essa aula de conhecimento e por estar junto conosco aí nessa caminhada. Eu que agradeço. Eu não deixaria de vir aqui, porque gente boa pra caramba. Né? É isso aí. É bom a gente passar um pouco do que a gente sabe. Né? Porque assim como me foi passado, eu tenho que transmitir o conhecimento. E é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que transmitir o conhecimento de vocês. E não tem prazer maior no mundo que você ver uma criança olhar para o pôster assim e falar assim, eu sou o Carrasco. Eu sou a Justiça. Eu sou a Velta. A mamãe, a menininha, loirinha, lindinha, olhos claros. A mãe dela era morena, cabelo, né? E aí, eu sou a Velta, a mamãe é a Zana. A Zana é negra, né? E a mamãe é a Zana. Não tem coisa melhor no mundo. Esse talvez seja o grande assim, desejo de todo desenhista, do criador de super-heróis brasileiros. Eu vivi isso. Então... De ver o reconhecimento em quem está mas vendo não o trabalho. morrer, tá? Deixa bem claro. Com certeza. Não queremos isso. Mas é isso aí. Obrigado. Gente, obrigado. Viu? Espero que a gente possa ter contribuído um pouco a aula diferente hoje, eu sei. Não estava nem programado isso ontem, ele chegou aqui rapidão, a gente... Vamos fazer amanhã cedo? Vamos. E quem tem, né, assim, pessoas que têm experiência de vida, ouçam bastante. Né? Porque você vai se tornar um profissional muito melhor daquilo. É fácil você seguir pelas próprias pernas, beleza? Você vai tropeçar muito mais do que você ouvir o conselho de uma pessoa que tem um pouco mais de experiência. O sucesso ele acontece. Ele não é uma coisa que a gente compra. Ele acontece através das decisões que a gente vai tomando, né? Através do conhecimento que a gente vai adquirindo. É isso que vai trazer o sucesso para a gente. Persistência, disciplina acima de tudo. Eu costumo falar nas minhas palestras muitas vezes, que eu já fiz até no próprio 15º Batalhão aqui que a gente foi fazer. E engraçado, quando eu falei, gente, o que eu preciso para trabalhar home office? Eu fiz essa pergunta para um batalhão de 120 soldados dentro do quartel. E o quartel, vocês sabem, ele lida com disciplina. E eu pedi isso para os soldados e capitães e todo mundo que está lá. Eu falei, o que a gente precisa para trabalhar home office? Pasmem, todos eles. Um computador, internet. Cara, um computador serve para um monte de coisa e também para trabalhar.
A internet serve para um monte de coisa e também para trabalhar. Se você não tiver disciplina para utilizar isso de maneira correta, não vai servir para nada. E aí quando eu falo disciplina é o que? Eu vou ter que usar o computador só para trabalhar? Não, disciplina. Eu tenho 24 horas no dia. 2 horas eu estudo, 2 horas eu trabalho, 2 horas eu jogo, 2 horas eu... Ou seja, você separar o tempo, dar acesso ao que é de César. Separar os tempos para ficar em cima na internet e no computador. Eu vou falar para vocês só um pouquinho da minha rotina diária. Eu levanto antes das 7, eu faço em torno de 50 km de manhã de bicicleta, daqui a Santa Maria e voltar. Aí eu venho para a escola, trabalho o dia todo, chego em casa à noite, eu faço 1 hora e pouquinho de aula de acordeon e depois eu tenho meus momentos de lazer. Porque eu tenho foco de conseguir tocar sanfona bem, que eu nunca consegui tocar, agora eu tenho esse foco. A bicicleta, porque eu preciso para minha saúde. Se eu não tiver saúde, eu não consigo fazer o resto. E trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro e estar aqui. Então, são 3 coisas que eu tenho hoje assim, de prioritárias. A sanfona é o meu lazer, a bicicleta é a minha saúde e o trabalho é a minha vida. Basicamente. Eu trabalho geralmente das 8h30 até as 18h30, 19h30, às 20 horas. Chego em casa, faço meu jantar, janto, sento em frente ao computador, vou até meia-noite, 1 hora, acordo às 5h30 eu levanto, faço café. Aí, isso quando tem algumas coisas assim de desenho para fazer. Vou pro computador, fico até às 7h35, entendeu? E aí, beleza, eu moro a 60 metros da gráfica. Do estúdio. Do estúdio, entendeu? Então a gente tem que ter um foco, tem que ter uma disciplina. Vamos jogar bola? Peraí. Tá aqui, vamos jogar bola, mas não toda hora. Eu vou assistir televisão, mas não toda hora. É os 5 minutos. 5 minutos que você está fazendo aquilo que você gosta, passa 2 horas que você nem percebe. E eu agora, recentemente, assumi um projeto, eu e meu filho, de restaurar um Chevette. Putz, legal, né? Estamos restaurando um Chevetinho. Eu para o final do ano, vou fazer uma caravela. Eu fiz uma casa na árvore com meu filho. Desenhei esses dias, eu achei o projeto, o desenho, eu desenhei o projeto dela, fiz a ilustração e fiz a casa na árvore. Agora, a minha ex-esposa falou, preciso que você faça, a gente tem uma exposição de fotografia, e sair de uma caravela. Meu cérebrozinho tá aqui, somando os pontos. Eu falei, qual é o tamanho? Ela, eu vou ver certinho. Eu falei, então, como é que eu vou fazer aquela caravela? Fica parada. Ela falou, não, se a gente fizer grande, colocar numa carreta, pode ir para tudo quanto é lugar. Mas beleza? E o lastro dela? Dá um vento, ela toma. Sim. Então, olha a engenharia do negócio. Entendeu? Depois eu mando as fotos, vai ficar um espetáculo. Entendeu? E o meu cérebro fica funcionando. Eu estou fazendo outras coisas, mas meu cérebro está aqui, quantos centímetros? Como que eu faço o diâmetro? E o lastro? Aí eu falei para ela, vou fazer que ela tem uma tampa e a gente coloca as coisas dentro, mete um cadeado. Sim. Porque se você vai botar numa carreta para puxar, onde vou levar as coisas? Dentro do bagulho. Tem que ser dentro dela. Aí ela falou assim, a única... Gente, eu não sou bom, tá? Mas isso é palavras dela. A única pessoa que eu pensei e imaginei. Imaginamos, porque ela nem usou o imaginei. Imaginamos que poderia fazer isso, era você. Eu falei, por que eu sou louco? Ela, não. Porque vai ficar bem. Então, e a gente tem que começar, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou projetar isso? Qual é o tempo hábil para tantas coisas? É a administração. Uma caravela. Vamos ver coisas novas por aí, então. Pessoal, acho que o horário de vocês também já deu, né? Deu meio-dia. E o professor já passou a lista? Nada? Fale isso, professor. Mas é isso aí, não sei o que vocês acharam dessa conversa. Espero que a gente possa ter contribuído com todos. Não sei, para alguns possa ter sido maçante, mas se a gente conseguiu, pelo menos, ilustrar um pouquinho mais para vocês o caminho, o trilhar de vocês, já é uma grande coisa que a gente tem.
E depois tu me manda alguns desenhos dos personagens que a gente vai colocar isso na edição. Manda. A hora que fala do personagem, a gente coloca a fotinha do personagem para ilustrar quem que é. Tá, manda. Né, esses personagens que tu falou ali. Dos Bolts eu sei que não pode falar. Mas do Jeca, esses personagens que a gente. Das heroínas. Os Bolts, ele foi um projeto pedido pela. Sim, esse não. Então tá com eles. Então a gente. Tá aqui, é registrado, a gente. Detalhe, tá? Se você, isso devia ter falado, tá? Se vocês criarem alguma coisa, registre. Porque o que eles roubam ideias é fácil. Eles alteram uma vírgula e acabou. Já não é mais seu. Se ele registrar primeiro que você, até você provar, você não tem nada publicado. Você não tem nada que comprove que. Se a pessoa tem mais dinheiro que você, está pior ainda. Né? Então, vocês têm um projeto? Só mostrem o projeto. Na hora depois que de tiver registrado. tudo finalizado, tudo registrado. Tá aqui, ó. Aí sim, tá? Aí sim. Porque na hora que você está concebendo o projeto em si, vai vir alguém, vai olhar, vai copiar e vai dar um passo na frente de você. Ele sabe que você está montando o projeto para o Luciano. Opa, peraí. Ó, o Luciano tá aqui. Roubou tudo. É que, na verdade, o que acontece? Quando a gente fala isso, por quê? Tem a pessoa que faz, que sabe fazer muito bem, sabe desenhar muito bem, sabe projetar muito bem. E tem o cara que é esperto. Que ele não sabe desenhar nada, ele não sabe fazer nada, mas ele foi esperto ao ponto de pegar o teu desenho e vender o teu desenho. Por isso que quando a gente faz alguma coisa, um trabalho, uma arte, uma postagem no Instagram, um trabalho de social media, seja o que for, você tem que saber vender o peixe, saber vender o teu trabalho, para que a pessoa que está lá compre o teu trabalho e não do outro. Porque às vezes a pessoa que está do teu ladinho ali, ele vê o que você fez, mas ele tem aquela malandragem, vamos colocar assim. Ele tem aquela malandragem, né, para não dizer um feeling, né, mas ele tem a malandragem de pegar o que ele viu seu e ir lá e vender para a mesma pessoa que você estava negociando, ou que ele sabe que o intermediário, né? É o cafetão da arte, que nem os outros. É o intermediário. Um exemplo disso, em 2000 eu tive uma proposta para a produção de um filme da Justiça, né? E o cara veio com um contrato, ele refez o contrato 8 vezes, né? E ele alterar tudo. Só um detalhe que ele não queria alterar. Eu falei para ele, esquece. Ele me pagava um valor, dentro de 5 anos, não pagaria à vista, de 5 anos. Me pagava um valor, mas assim, não dava para comprar um Fusca, né? E os direitos autorais seriam todos transferidos para o cara. E isso cairia em domínio público após 70 anos. Então ele poderia pegar a minha criação, a minha personagem, fazer filme, fazer game, fazer animação, tudo. E eu não poderia fazer nada mais com ela. Por míseros R$90 mil. Entendeu? Eu falei para ele, se você me der R$350 mil, você pode ficar com ela, não tem problema. Tenho capacidade de fazer o melhor. Aí ele falou, não, mas olha, presta atenção que está abrindo a temporada 2021, que as Netflix, mídias querem material novo. E a gente está perdendo a janela. Mas e de repente, olha, pode aparecer um personagem parecido com o seu, com a Justiça, e eles comprarem. Falei, então beleza. Pra gente finalizar a conversa. Se aparecer alguma personagem parecida com a Justiça, é plágio. E se aparecer qualquer personagem parecida com a Justiça, eu ganho. Porque está registrada. É minha, direitos autorais. Eu vou processar. Estamos entendidos? Fechou. Aí, né, eu criei, ao mesmo tempo,
para blindar a minha personagem, eu criei a Agente Justiça. Que já ficou... Ah, por quê? Aí é que tá o pulo do gato. Se ele criasse uma Agente Justiça, estaria enrolado. Ele poderia utilizar. Acabou. Porque não tem nada a ver com a justiça. E aí eu fui lá um passo na frente. Eu criei a Agente Justiça, registrei tudo certinho. E saiu a revista da Agente Justiça. Ela é totalmente diferente da Justiça. Tá, ela é amputada, tem umas... passa em 2025 a história, tem as pernas dela pontiagudas, entendeu? Tem alguma coisa a ver com vacina, né? Os caras... show de bola. Então, eu criei a personagem para quê? Para blindar a minha personagem. Porque se ele colocasse lá Agente Justiça, batata. Então a gente tem que ser mais esperto e sempre, olha, projeto, gente, não fale nem para sua mãe, nem para seu pai, nem para ninguém. Guarde para você. Porque o seu projeto, mesmo que seja projeto de vida, ele pode ir por água abaixo. Tá? Ele pode ir por água abaixo. Eu aprendi a duras penas. Tudo que você tem de projeto de futuro, seja o que for, É seu. é seu. Não comente com pessoas desnecessárias. Né? E, para fazer esse registro de trabalho, gente, Biblioteca Nacional. Ponto. Aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente pode tentar esclarecer para vocês e buscar mais informações. A Biblioteca Nacional é o caminho. E também tem o site de registro de obras. Também ajuda. Também ajuda. Beleza? Beleza? Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Isso porque a 10... Bom, você falou que você dá tchau. A gente já tinha dado tchau, corta. né? E isso porque há 5 minutos atrás a gente falou que dá tchau. Né? Tchau. Já tinha encerrado? Encerrou, mas não encerrou. Então, galera, muito obrigado. E fiquem até a próxima. A gente vai estar aí sábado que vem novamente. No mesmo Bate-Canal, na mesma Bate-Caverna. Hora de dizer tchau. Hora de dizer tchau. Tchau.